Né? E a gente vai limpar, capinar, e a ideia é que ele venha com a banda dele, depois vai vir um sinfoneiro e tal. Política pública, né? Então, para implementar isso tudo aqui que a gente já começou a fazer, né, a lidar com essa terra, e isso que a gente espera realizar, esse posterior, a gente dependeu de certa forma assim, de alguns contatos e algumas forças também, alguns entendimentos com o poder público, com a prefeitura, né, com as regionais daqui. E foi muito curioso, porque a gente teve alguns atritos, sim, e no meu ver foram bons, assim, foram interessantes até para eu poder, Pierre, né, entender como é que se dá essa relação com a esfera pública, que eu já tive atritos com a prefeitura, mas em outras instâncias. Depois de conta. E foi interessante porque o que eu vi que no começo faltava assim, para a prefeitura, pelo menos para as pessoas que estavam lidando ali com aqueles órgãos, foi falta de imaginar possibilidades dentro da cidade. Não sei se é a estrutura, não sei se é a burocracia, não sei se é esses apertos administrativos que não dá espaço para as pessoas que estão ali pensar possibilidades. E eu comecei a pensar assim, às vezes não é nem culpa assim, das pessoas que estão lá. Às vezes a gente costuma xingar muito a prefeitura e brigar demais com ela, às vezes merece mesmo, mas você vê que tem certas limitações ali dentro que, acho que é isso mesmo, a prefeitura é limitada para pensar a cidade assim para o cidadão, é um problema, infelizmente, né? E a nossa relação ela se deu logo no começo, assim, quando a ideia estava nascendo, né? Logo quando a gente começou a entender o que seria esse projeto dos Hortelões da Lagoinha, a Cida Barcelos, por já tramitar, né, entre as regionais, já conhecer mais o espaço da Lagoinha, já estar mais ligada com alguns núcleos comunitários, já conhecer algumas lideranças políticas, a gente resolveu, como começou mais ou menos nós dois, ali mais atrás, uns 2 anos atrás, a gente dividiu em 2 eixos, né? A Cida ficou por conta de entrar em contato com os órgãos, prefeituras, comércio, pedir apoio, e eu fiquei por conta de caçar a equipe técnica para ligar com a terra, né? Aí eu fui atrás da turma da biologia, encontrei o Paulo, fui atrás do Wellington, uma turma que sabia mexer com a terra, e a Cida ali lidando as questões jurídicas, né, com a prefeitura. Aí nessa Cida ela conhece o Álvaro, que na época, não sei se é ainda secretário diretor da Secretaria de Abastecimento de Belo Horizonte. E aí apresentamos o projeto para ele, ele acha meio lindo assim, meio esquisito, mas falou que não ia dar muito certo ali, por conta do terreno, enfim, por estar no meio do Antônio Carlos, ser um espaço muito adverso, né? Muito calor, muita fumaça, ele chegou a fazer uma análise do solo, falou que estava muito contaminado, falou que ia ser muito difícil a gente ocupar o espaço, né? Aí a gente, será que não é? Então a gente já viu os primeiros empecilhos, tinha essa questão da água também, que a Cida já estava ligando com essa coisa da água. Então a gente ficou muito com medo de agir no começo dessa liberação ou não da prefeitura, porque a gente ficou no receio, vai que a gente começa a implementar a horta nesse espaço, depois a prefeitura vem e corta tudo. Então isso limitou muita gente, assim. E aí a Cida estava começando a plantar lá devagarzinho, uma coisa mais diminuta, né? E aí quando ela planta os girassóis assim, a coisa... na época estava eu e o Paulo, a gente estava de férias, né? Ela planta os girassóis nessa época assim e manda as fotos pra gente, cada um na sua cidade. Aí o Paulo falou assim, não, vamos voltar e vamos tocar essa horta na tora mesmo, porque a prefeitura fica no chove e não molha, vamos ocupar e vamos ver o que vai dar, né? E aí teve essa quebra dessa resistência, né? Que no começo deu muito por conta da Cida, que começou a ocupar esse espaço lá devagarzinho, que a gente vê muitas coisas do pensar, entrar em contato com a prefeitura e ter essas enrolações que a prefeitura sempre dá, né? Mas depois que ela planta os girassóis, aí a gente vem com essa força total, começa a fazer os mutirões, a coisa vai acontecendo, já vem a primeira mandala. E aí, quando esses agentes públicos veem a organização da turma, o envolvimento das pessoas do bairro, as postagens no Facebook, quanta coisa estava bonita, estava acontecendo, muito café, muita alegria, elas começam a ver, não sei se era a potência do que estava sendo acontecido, do que estava acontecendo ali, ou se era, enfim, outra coisa, ou uma pressão interna, enfim.
não sei o que aconteceu lá, que aí, coisa de 2 meses depois que a gente começou a implementar as mandalas, aí a gente conseguiu a liberação da água e foi uma maravilha, assim, porque mudou todo o projeto, né? E aí que começou mesmo o meu contato direto com a prefeitura, que a Cila já vinha costurando isso de uma forma mais enérgica com a regional. E aí eu vou conhecer a garotinha na época, eu esqueci o nome dela, desculpa, que estava coordenando a regional na época, não vou lembrar o nome dela. Mas ela foi super simpática, assim, a gente sentou explicando para ela todo o projeto, essa dimensão toda que eu já expliquei aqui, o que a gente esperava e tal. Aí ela achou muito rico, assim, né, do que a gente estava propondo e ela deu essa primeira ideia, por que a gente não costura uma coisa junto para transformar isso numa política pública? E ela abriu as portas, assim, colocou a secretária dela na nossa disposição para estar sempre em contato com ela e começou a dar mais força. Aí ela já entrou em contato com o Álvaro, amaciou o Álvaro lá, né, conseguiu umas dúvidas para a gente, viu a potência do que estava lá. Aí, nesse segundo momento, a gente teve uma conversa muito mais sincera com o Álvaro, né? Ele já falou dos desejos dele também para a cidade. Aí acho que o contato se deu em uma outra instância mais afetiva e menos burocrática, porque aí a gente veio na visão dele, porque o Álvaro também ele sonhava com isso tudo aqui e tal, mas que por uma instância mais burocrática, né? Não por essa construção mais coletiva e afetiva. Aí no momento que a gente foi realizando, ele foi vendo também essas possibilidades. E aí acho que eles estavam tentando entender como é que era esse acesso aos moradores, como é que as pessoas vinham e trabalhavam de graça, tentando entender como é que era isso para apresentar para as outras regionais, para ver as possibilidades de acessar essas pessoas também. Mas e depois dessa garotinha eu fui mandado embora, e aí trocaram o diretor da regional, aí foi uma outra pessoa que assumiu lá, não vou me lembrar o nome, e aí ele já foi mais, não que foi esse ríspido, né? No começo ele já falou, eu não entendo nada de planta, eu sou um engenheiro civil, me colocaram aqui, nem eu mesmo sei porquê, sabe? E vamos tentando entender o que é isso. Mas aí, pelo distanciamento e muito trabalho que estava tendo, o contato nessa instância com as regionais sempre foi mais acolhedor, depois da entrega da água, né? Mas ele foi menos afetivo depois dessa troca da diretoria. Mas aí o contato com o Álvaro continuou, depois a gente recebeu algumas doações, mas a turma sempre ficava ali tentando entender o que a gente estava fazendo, mas acho que depois disso teve essa abertura, assim, de tentar entender o que é. Mas diminuíram-se as recusas, a gente sentiu essa abertura, assim, de tentar entender o que é isso. Não sei se essa turma que está agora na prefeitura tem essa sensibilidade, assim, que está lidando nessas áreas específicas, mas amenizou os atritos com o tempo, assim, depois, o que eu percebi, né? E aí depois a gente teve esse convite, não sei se a Cida conta para você, da turma, né? Das cenas de uso, que aí eles pediram para a gente escrever um projeto para eles, parece que é uma verba da prefeitura que está relacionada a um programa de inclusão dos usuários de drogas, dos moradores em situação de rua, que está ali nas redondezas, de como desenvolver alguns projetos, enfim, acho que vão tirar a turma de lá mesmo, né? Não sei como é que está essa situação, ninguém sabe como é que está direito, mas parece que eles querem fazer alguma coisa menos agressiva, né? Aí eles estavam procurando por coletivos, grupos que já atuassem de alguma forma no bairro. Aí eles vêm até os hortelões da Lagoinha, pede para a gente escrever um projeto que incluísse a participação dos moradores de rua. Aí foi uma coisa assim muito intensa, né? Que a turma ficou desenvolvendo o projeto, escrevendo, aí rolou o momento da apresentação, e aí foi muito bem recebido o projeto, assim, até uma grana liberada, mas enfim, isso é uma instância assim que parece que nem é a Secretaria de Meio Ambiente, uma turma da cultura, as burocracias da prefeitura, assim, mas está nessas instâncias, assim, né? Eu, particularmente, assim, entendo um pouco de como funcionam os órgãos lá dentro da prefeitura, essa burocracia danada, né? Mas a relação é essa. Se for fazer uma síntese mesmo, eu acho que a gente tem que imaginar essas possibilidades para a prefeitura, porque acho que ela não dá conta. Mas por aí.